Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Bate-Papo Legal. Aqui a gente vai trazer temas atuais e sempre fazendo uma análise jurídica sobre a situação. E atualmente nós temos vivido a situação de calamidade pública aqui no Brasil e temos também presenciado fatos épicos, acontecimentos épicos aqui no nosso país, inclusive no estado de São Paulo. Para você que acompanha as notícias, você deve estar sabendo já que a Justiça do Estado de São Paulo determinou no dia 20 de março o fechamento de todos os locais de culto religioso, de missas, de culto. Foi determinado esse fechamento a pedido do Ministério Público, que entendeu ser uma medida necessária para combate ao coronavírus. Então, para quem ontem esteve atento à programação, deve ter visto muitas pessoas indo aos locais de culto, que normalmente vão, várias igrejas, e encontrando as portas fechadas. Então, qual é o que o pessoal tem me perguntado muito em razão desse acontecimento? Qual é a previsão legal, constitucional para o fechamento das portas da igreja? Existe essa previsão na lei, no ordenamento jurídico brasileiro? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha, você que não tem uma legislação em casa, você pode acessar o site do Planalto. Eu vou ler para você aqui o que está previsto na Constituição. Obviamente, nós temos visto que acontece agora um conflito, né, entre o direito à saúde e o direito à liberdade religiosa, ao livre exercício de culto. Então, a liberdade religiosa, ela tem previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6, e o que determina? Que os locais de culto, eles são, a liberdade religiosa, os locais de culto, são invioláveis, e que o poder público, na forma da lei, deve garantir a proteção a esses locais de culto e liturgia. Por outro lado, o direito à saúde está previsto também na Constituição Federal, também é um direito fundamental, e a gente encontra aqui no artigo 196 da Constituição Federal, diz assim: a saúde é um direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, o que aconteceu? Assim, o Ministério Público entendeu que, com base nessa previsão constitucional, seria necessário e seria possível o fechamento das igrejas. Esse pedido foi deferido judicialmente aqui pela Justiça do Estado de São Paulo. Seria constitucional o fechamento? Essa medida de fechamento, de paralisação, é a decisão mais acertada? A gente pode analisar isso sobre dois aspectos, né? Vamos analisar sobre dois critérios. O primeiro critério que eu acho interessante levar em consideração é o critério fático, né? Quais são os fatos? Qual é a finalidade pretendida com essa medida? A finalidade pretendida, obviamente, é evitar a propagação rápida do coronavírus, uma calamidade, um aumento do estado de calamidade que já foi decretado pelo governo federal, pelo governo estadual, inclusive. Então, essa é a finalidade. Agora, essa medida, analisando pelo aspecto jurídico, foi observada a proporcionalidade, porque sempre que a gente está diante de um conflito de direitos, a gente deve levar em consideração princípios interpretativos da Constituição, no sentido de que um direito seja restringido em razão de outro, mas que de ambas as partes haja o menor prejuízo possível a esses direitos. Então, seria possível proteger a sociedade da saúde, proteger a saúde dos cidadãos do Estado de São Paulo, do Brasil,
sem fechar as portas da igreja, haveria alguma outra medida menos drástica? Essa é talvez o questionamento de muitas pessoas nesse momento. Então, veja só. Vamos ver aqui, por exemplo, alguns países que também tá sofrendo esse momento de calamidade pública, né, de emergência, e qual é a postura desses países em relação ao direito ao livre exercício de culto nesses locais. Então, vou falar para vocês aqui, porque de acordo com uma pesquisa rápida, que até mesmo está sendo divulgado já na mídia isso, né? Você deve ter acesso por outras fontes. Igrejas abertas e cultos paralisados. Olha, nós temos igrejas abertas e cultos paralisados na Suíça, na França, na Itália, na Alemanha, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Cabo Verde e Bélgica. São quase 20 países que têm enfrentado o problema do coronavírus, o avanço, essa pandemia da Covid-19, e as igrejas, elas permanecem abertas, mas os cultos, eles estão paralisados. Por outro lado, existem outros locais em que as igrejas, elas permanecem abertas, mas os cultos, eles não foram paralisados, eles estão com restrição. Então, seria Suécia, Rússia, Holanda, Hungria, Armênia e outros 3 ou 4 países. No total, são uns 7 países. 7 locais, esses que eu relacionei para vocês, que estão com os cultos, eles estão tendo restrição de funcionamento, as igrejas têm restrição de funcionamento. Que restrição é essa? É uma limitação da quantidade de pessoas no local e uma distância mínima a ser observada entre essas pessoas. Muda a regra, a orientação, a determinação de um lugar para outro, mas no geral é essa a maior medida, né, de proteção e combate ao coronavírus nesses lugares. Agora, onde é que as igrejas estão fechadas e os cultos paralisados? No Brasil. No Brasil, claro, né? No Brasil, os cultos estão paralisados e as igrejas estão fechadas. Então, diante desse cenário, a gente se pergunta: houve uma restrição ao direito de culto? Porque a restrição de um direito em prol de outro é possível, porque nenhum direito constitucional, nenhum direito fundamental é absoluto. Até o próprio direito à vida não é absoluto. Então, é possível restringir direitos, sim. Fazer um juízo de ponderação, utilizar da proporcionalidade. Então, analisando esse cenário, houve uma restrição do direito ao livre exercício de culto, à atividade religiosa, ou houve um completo cerceamento desse direito, uma vez que as portas estão completamente fechadas, as pessoas estão impedidas de exercerem o seu direito de culto? Essa é a grande questão, né? Cada um pode tirar a sua própria conclusão. No meu ponto de vista, a medida judicial é um pouco assim, não foi a melhor. Poderia ter sido adotadas outras medidas que contribuíssem com o objetivo, né? Acaba também sendo ineficaz essa decisão de paralisação das atividades religiosas, fechamento das igrejas, no meu ponto de vista, porque é até mesmo ineficaz para alcançar o fim desejado. Por quê? Porque as pessoas, elas permanecem se deslocando por uma necessidade natural, por razão de trabalho, por razão de sobrevivência. Então, as pessoas precisam se deslocar. Obviamente, essas pessoas, elas vão para bares, restaurantes, casa de familiares, supermercados, farmácias, hospitais, trabalham, né? Então, veja que acaba sendo ineficaz o fechamento das portas da igreja. Além do fato de que a comunidade cristã tem defendido, se você tiver acompanhado a manifestação de muitos líderes religiosos, eles têm defendido a ideia de que
a igreja presta um serviço essencial, como no combate às drogas, abastecimento do banco de sangue nacional e, enfim, inúmeros projetos e trabalhos que várias igrejas desenvolvem que eu nem vou relacionar. Você deve com certeza ter o conhecimento de algum trabalho social prestado pela sua igreja ou alguma igreja do seu familiar, parente, enfim, conhecido. Nesse caso, gente, nós vemos que nós vivemos um momento épico aqui no país. E esse tema, liberdade religiosa, é sempre polêmico, né? Sempre polêmico. O coronavírus, a situação de calamidade ainda vai trazer muito debate, até porque não estamos falando da restrição apenas ao direito de livre exercício de culto, mas também a restrição ao direito de ir e vir das pessoas, né? A restrição ao livre exercício de profissão em razão da paralisação de muitas atividades empresariais, comerciais no estado e em muitos estados, no estado de São Paulo e em muitos estados do país. Então, nem estamos aqui falando também das repercussões econômicas que a situação de calamidade pública vai gerar, né? Já tem gerado na vida das pessoas, tanto na economia familiar como nas contas públicas. Então, esse é o bate-papo de hoje, respondendo a muitos questionamentos. É possível haver restrição, sim, do direito à liberdade religiosa, basta saber, e cada um vai aí fazer o seu próprio julgamento, se de fato houve no estado de São Paulo uma restrição ou um cerceamento. E com base nisso, tirar a conclusão se é constitucional ou não, tá bom?